Olá pessoal, mais uma vez aqui agora para a gente compartilhar Isaías 40, finalmente, capítulo 40. Quero que você pegue sua Bíblia, compartilhe o vídeo, chama a família, vamos junto lá? Vamos ler os primeiros versos de Isaías 40? Diz assim, ó: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto prepare o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Amém, querido? Então a gente pode ver aqui nesse capítulo, né, uma certa mudança agora de contexto ou de finalidade do profeta aqui, da parte do Senhor, que é falar agora do exílio babilônico. Quero que você lembre que antes houve o cerco do Império Assírio, outro império. E a Síria tinha dominado ali, né, cidades, né, que depois, né, viriam estar debaixo do domínio babilônico. Meio misturado ali aquela região, né, de onde vieram esses dois impérios. E Isaías está profetizando algo que iria acontecer 100 anos depois, mais ou menos, né? E aí alguns críticos dizem, como que ele poderia saber disso? Outra pessoa escreveu? Não, gente, foi revelação do Senhor, né? O ímpio, ele não aceita essas coisas, né? Mas a gente sabe que o Senhor revela, né, aos seus profetas. Portanto, nesse capítulo nós vamos ver o início dessa conversa, né, dessa profecia sobre o exílio e a volta do exílio, porque o Reino do Sul seria também tomado e os seus habitantes, na sua maioria, seriam levados cativos para a Babilônia. Repara que no capítulo anterior, Ezequias mostrou todos os seus bens, né, para aquela comitiva babilônica. O capítulo anterior era para introduzir justamente essa nova fase da história que Isaías iria abordar na sua profecia. O que tem para nós aqui? Bom, em primeiro lugar, a gente vê que, verso 2, falem ao coração, né? Encorajar aí significa falar ao coração, poderia ser assim traduzido, né? Fale ao coração de Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o seu trabalho, ou seja, ela já recebeu a disciplina do Senhor e, portanto, a disciplina haveria de acabar, né? Naquele futuro, né? Quando eles voltariam, então, para a terra de Jerusalém. Isso quer dizer que com a disciplina os pecados foram pagos pela disciplina? Não. Significa que o Senhor, na sua misericórdia, tinha uma medida de disciplina e essa disciplina chegou ao seu fim, né? A sua conclusão, ao seu efeito. E aí a gente pode aplicar isso às nossas vidas, né, irmãos? Porque o Senhor disciplina quem Ele ama. Então, assim, quando o Senhor vem e nos disciplina, é para nos moldar, é para o nosso bem, nunca vai ser para o nosso mal. Sempre para nos levar a ficarmos mais perto dEle. E o bom é saber que não é uma disciplina infinita, né, que dura para sempre, mas é uma coisa que Deus tem sob controle, tem tempo para acabar, e com certeza o Senhor sabe, né, das condições de cada um suportar, seja uma provação, seja uma disciplina. E aí a gente pode ficar tranquilo em Deus, que se a gente se arrepende, e ainda que o Senhor nos discipline, e Ele disciplina quem Ele ama, né, nós vamos ter uma restauração abençoadora. Então, se você pecou, se você caiu, se você se desviou, olha, há esperança para você, obviamente que há. O que não pode acontecer é recusar a disciplina, é procurar o seu próprio caminho, achando que você pode, né, se autogovernar bem. O passo certo é se voltar para o Senhor e reconhecer que Ele é capaz, somente Ele, de restaurar a nossa vida. Então esse é o verso 2, queria que você visse o verso 3 também, aqui, uma voz clama: no deserto prepare o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto. Já lemos o versículo, só
só estou relembrando, porque ele vai falar justamente de um versículo que é mencionado lá em Lucas, por exemplo, né? E esse versículo ele é atribuído ao profeta, né, João Batista. E o que significaria isso aqui? Bom, eu fico com a seguinte interpretação: preparai o caminho, aqui traz a ideia de que o Senhor está chegando a Jerusalém, no contexto aqui de Isaías, né? O Senhor está chegando para visitar, para estar junto, para abençoar, né? Para cuidar do seu povo. No Novo Testamento, a gente sabe que João falava de arrependimento. Então, preparar o caminho, assim, nós temos que estar com o coração preparados para receber o Senhor, né? Para receber a palavra do Senhor, para receber a direção do Senhor. Então, querido, é importante que a gente veja, né, nesse verso 3, tanto a aplicação do Antigo como no Novo Testamento, mas que para mim é no mesmo sentido. O nosso coração tem que estar preparado. Quando a gente vai ao culto, quando a gente vai fazer uma devocional, quando a gente vai assistir um vídeo como esse, né, que fala da palavra de Deus, o nosso coração tem que se preparar, né? Nós precisamos falar: Senhor, fala comigo, Senhor, me perdoa, porque eu quero agora ouvir a Tua palavra, me perdoa se eu pequei nesse dia. Ou seja, né, a gente precisa estar conscientemente, racionalmente diante de Deus, para que Ele possa operar em nossa vida. No livro de Josué tem algo semelhante, né? Quando ele fala assim: santificai-vos hoje, né? Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. É assim mesmo, querido. Para ver as maravilhas, nós precisamos nos santificar, preparar o nosso coração. E a gente não prepara sozinho, né? A gente pede para Deus isso, né? E Ele vai cuidando, né, de levar a gente a um lugar de arrependimento. O verso 5, se você olhar, a glória do Senhor será revelada. E aí no final do verso 5, pois é o Senhor quem fala. Uma coisa que está nítida aqui também, que a glória do Senhor seria revelada às nações, porque Deus iria cumprir a sua graça sobre o seu povo. Muitos poderiam dizer: Israel já está destruído, né? Israel deixou de ser um reino, agora acabou tudo, e eles estão exilados. Mas as nações viram que o Deus de Israel é um Deus poderoso, o único Deus. E aplicando isso ao Novo Testamento, a gente sabe que também esse verso se aplica o quê? Que a glória de Deus é revelada pela mensagem do Evangelho, que tem alcançado, especialmente nos nossos dias, as nações. Essa glória de Deus tem se revelado a todo tipo de gente, tendo a lugares e a pessoas que nós diríamos que seria impossível, né? Talvez você que me ouve pode dizer que seria impossível Deus te alcançar, mas Ele te alcançou. Então, querido, e no final do verso 5 a gente vê outra coisa que ele diz, que é justamente é o Senhor quem fala. Bom, o Senhor é quem fala. Isso é interessante, né? Não é outra pessoa senão o próprio Senhor que está falando com o seu povo. É o próprio Senhor que está dizendo que vai fazer. Eles tinham uma indagação interessante, né? Se você olhar todo o capítulo com calma, você vai ver o seguinte. Eles tinham uma pergunta, né? O povo de Deus ali. Será que Deus quer livrar a gente? Será que Deus pode livrar? É a segunda pergunta que eles tinham. E de fato Deus vai livrar, né? São 3 perguntas, né? Deus quer livrar? Deus pode? E Deus vai livrar? Então, Isaías está dizendo, né? É o Senhor quem fala. Deus está dizendo para o meio de Isaías. É o Senhor quem fala, não é outro. É o Senhor quem está falando. Então, meu querido, é muito, muito importante a gente cravar isso, né, em nosso coração, que é saber que quando Deus fala, aquilo vai se cumprir. E nada vai ser impedimento. Nada vai ser impedimento. Porque ainda que a gente olhe assim, poxa, mas e o coração endurecido do ser humano, né? Gente, quantos corações que nós, acabei de dizer, né? Nós diríamos que são duros, mas o Senhor quebrantou. Israel tinha um coração duro, mas Deus não deixou de cumprir o seu propósito. O povo foi para a disciplina, aquele remanescente fiel, mas Deus cumpriu a sua palavra. Esse povo não ia acabar, não ia sumir no mapa, mas eles estão aí hoje, né?
E mais do que o povo fisicamente falando, o povo de Deus, os que são realmente da fé de Abraão, nós estamos aqui. Deus cumpriu a sua palavra, a sua glória foi revelada às nações, tem sido revelada. E o Senhor cumpriu, portanto, a sua promessa. Amém, querido? Deus quer livrar? Claro que Deus quer livrar. Às vezes você pode estar numa situação que você... Pô, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não quer isso para a minha vida? Será que Ele não quer o meu bem? Deus quer o seu bem. Ele está ao nosso lado. E Ele é capaz de livrar? Ele tem os instrumentos? Tem. Deus tem todo o poder para livrar de uma doença, de uma questão familiar, de restaurar aquilo que está destruído. Deus tem esse poder para fazer na sua vida e na vida de qualquer um. E Ele vai fazer? Ele vai fazer. Se o nosso coração está nele, com Ele, de fato e verdade, né? Ele vai fazer, porque Ele não pode, né, negar aqueles que o amam. E aí no verso 8 ele vai falar isso, a palavra de Deus, verso 8 no parte final, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Exatamente isso, o Senhor falou, vai cumprir, não vai voltar atrás, né, nesse sentido, nas suas promessas. Nada pode impedir dele cumprir as suas promessas. E no verso 9, para encerrar, querido, a gente vai ver o quê? O Senhor como aquele que é o bom pastor. No verso 11, né, como pastor ele cuida do seu rebanho. Lá no verso 9 ele diz, lá no finalzinho, aqui está o seu Deus, né? O soberano, verso 10, vem com poder, com seu braço forte, ele governa, a sua recompensa com ele está. E aí no verso 11, mostra o Senhor como nosso pastor. Ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Que lindo, né? Aqui já no Antigo Testamento, a gente vê a figura do pastor, né? O nosso grande pastor, o bom pastor que nós temos em nossa vida, Jesus de Nazaré, né? E como bom pastor, ele tem maior cuidado ainda com as ovelhas, né? Que são mais frágeis, mais vulneráveis. Como diz aqui, né? Ele as carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Talvez hoje você precise de um cuidado maior do Senhor e você não tenha percebido isso, mas o Senhor tem cuidado de você de forma especial. Várias coisas ao seu redor têm colaborado, cooperado para o seu bem. Várias situações que você e eu nem enxergamos, né, tem sido instrumento nas mãos do Senhor para nos guardar. E até quando Deus entristece ou permite a tristeza em nosso coração, muitas vezes, queridos, Deus está guardando a gente de nós mesmos. Conheço pessoas que, às vezes, por estarem tão em festa, né, naquela alegria, vamos dizer assim, falsa, que elas acabam caindo em ciladas terríveis. E, por vezes, Deus permite algumas tristezas, né, para guardar a gente de nós mesmos e nos manter ali, aos pés da cruz. Isaías 40, né, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa mover na sua vida, na sua família. E faça uma oração hoje, peça ao Senhor que Ele abençoe a sua vida. Aliás, eu vou orar aqui. Pai, muito obrigado por esse momento de reflexão, porque Tu és o nosso bom pastor, que a Tua palavra não vai deixar de se cumprir em nossa vida, que o Senhor pode, quer e vai livrar aquele que nos ouve, porque Tu és Deus de perto, Deus de longe, e quando o Senhor age e fala, ninguém pode impedir, Senhor. Abençoe meus irmãos, abençoe aquele que está ouvindo essa palavra, e que o Senhor possa reconstruir, fortalecer a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Pastor Aires aqui.